Muito bem, este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a política pela ótica da oposição. Os nossos convidados são o deputado Gerlen Diniz, do PP, e o deputado estadual, também deputado estadual, Luiz Gonzaga, do PSDB. O tema anterior, deputado Luiz Gonzaga, deputado Gerlen Diniz, era a reforma política. E em relação ao que o Osmi falou, voto distrital e cláusula de barreira, qual a posição dos senhores para entrarmos em outros temas? Bom, perfeitamente. A cláusula de barreira, inclusive, esses dois componentes fazem parte da defesa do PSDB. Né? Tanto a cláusula de barreira, quanto o voto distrital misto ao estilo alemão, que é justamente esse, né? Então, essas são duas defesas que o PSDB está fazendo no Congresso Nacional, que vem melhorar bastante aí, vem ser importante para essa reforma. Muda profundamente, isso, muda quase profundamente. Exatamente. Deputado Gerlen. Olha, como eu falei, eu me preocupo bastante, né, com essas mudanças, essa reforma política. Eu gostaria que realmente acontecesse, o país precisa. Aí chegou a hora dos políticos lá em Brasília pensar assim, cara, vamos fazer algo pelo país, né, não olhar para o próprio umbigo como sempre acontece. Né? Diz que o mal do político é ganhar uma eleição e já está pensando na seguinte, na reeleição. Né? E esse tema a gente debate aqui, mas infelizmente só lá em Brasília que pode resolver, né? Que a deputada estadual tem um limite, né, constitucional. Então, eu me preocupo com essas reformas, sim, né? Eu penso que pode piorar bastante, né? Até porque a população é desinformada. Quando a mídia começa a pregar alguma coisa, aí eles acreditam que assim vai melhorar. Mas quem conhece um pouquinho sabe que não melhora, piora. Essa questão das coligações, eu acredito que tem que continuar acontecendo. Inclusive, eu fui até... Um jornalista escreveu dizendo que eu era contra acabar, porque, do contrário, eu não teria sido eleito. Né? Eu mostrei que eu teria sido eleito, sim, meus votos eram suficientes, né, para ganhar, se fosse, digamos, o distritão, que estão falando muito também. Né? Um distritão só, quem tiver mais vai. Né? Então, imagine aí quando que um candidato com pouco recurso, com a base eleitoral pequena, um jovem candidato, vai conseguir chegar numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal. Né? Creio que nunca. Vai engessar. A renovação na política, infelizmente, vai... Mas aí eu faço uma ligeira observação. Se nós tivermos partidos fortes, com programas claros e bem definidos, e que consiga trazer para si o seu eleitorado, é o partido e não o cidadão que se elege. É o partido de forma uníssona. É quem leva o nome do candidato. Porque você, inclusive, no voto distrital, você se referiu, Gonzaga, acaba com a pior das brigas que tem, Narciso, que é a interna. Que o seu adversário não disputa é o seu correligionário. É o seu correligionário. Mas aí você tem todo um partido com um programa defendendo o seu nome. Isso é um sistema melhor que tem. Agora, se nem o seu nome, nem o programa do partido serve, aí paciência. Mas, Osmi, com relação a isso aí, né, você disse, temos que ter partidos fortes. Sim. Né? Você vê um partido forte igual o PT, né, que tinha bandeiras, que tinha toda uma estrutura montada, organizacional, que punia os infiéis, né, que era o Partido dos Trabalhadores. Hoje, o que a gente vê? Votando contra os trabalhadores, como aconteceu ontem, né? Nós tivemos 3 deputados federais do Acre a população julga. Votando contra os trabalhadores. Então, isso aí é um absurdo. Cadê a ética, cadê a moralidade, cadê o plano de governo? Eu vou dar outro exemplo. Defender os trabalhadores. Deputado, eu vou lhe dar outro exemplo. Você citou o PT aí, mas eu quero lhe dar outro exemplo, mais ou menos parecido. O PMDB. O PMDB, ele levou para as ruas a bandeira da Constituinte, a bandeira das liberdades públicas, uma série de bandeiras... Da redemocratização do país. Da redemocratização do país, uma série de bandeiras que unificou a população brasileira. E o PMDB, para a Assembleia Nacional Constituinte, fez, acho que 2/3 dos membros da Assembleia foram todos do PMDB, porque tinha uma bandeira. Ora, à medida que o PMDB caiu e não representou mais nada, você vê que ele passou a ser um partido de terceiro... Deixa eu emendar aqui o que o deputado Gerlen falou, e chamando a atenção aqui do deputado Luiz Gonzaga. É humanamente possível, nos Estados Unidos, o sujeito ser presidente, chegar a presidente da República, se o partido dele já não tiver mais do que 50% do Congresso. Complicado. Lá sobrevive, lá tem dezenas e dezenas de partidos, mas com mandato no Congresso Nacional só tem 2.
Vamos para a Alemanha, que tem 4 partidos importantes. Geralmente, o primeiro-ministro chega à chefia de governo com o apoio só do seu partido. Só do seu partido. A Angela Merkel, agora, faltou 0,5% para compor uma maioria. Ela, só com um partidozinho lá, compôs a maioria, fez uma coligação do partido da Angela Merkel com este aliado. Aí você falou, o maior partido na Câmara de Deputados é o PT, 65 deputados. De 513. Em 513. Aí ele precisa chamar o PMDB com os seus 60, o PP com os seus 40, precisa compor uma aliança de no mínimo 15 partidos para compor a maioria. A corrupção na política vem daqui, ela nasce aqui. Mensalão para os deputados, né? Porque o mensalão, o petrolão, mas não vamos ficar neles dois, não. A emenda da reeleição não seria aprovada sem conchavo. Não seria, pô. De um lado e de outro. De um lado e de outro. Contra e a favor. Então, o que nós precisamos, é uma estrutura político-partidária, porque uma democracia, ela se assenta nos partidos políticos. Nós nunca vamos chegar na democracia perfeita e nem nos partidos políticos perfeitos. Mas a utopia que o sistema democrático advoga é que a gente caminhe nesta direção. Então, enquanto nós não tivermos uma estrutura partidária enxuta, a corrupção vai fazer morada nas instituições políticas desse país, começando exatamente nas 2 principais casas parlamentares do país, que é o Senado e a Câmara. Narciso, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não, deputado Gerro. É com Porque relação- eu quero trazer a questão aqui para o ar. Com relação a novamente. esse posicionamento dos nossos deputados federais aqui do Acre, né, aprovando essa medida provisória que tira direitos trabalhistas do povo brasileiro, né, nesse momento, como você mesmo citou, que foi dado aí um aumento de quase 200% no fundo partidário, né, que o partido que está no poder é o Partido dos Mas aí Trabalhadores. com o apoio do seu partido, com o apoio do PSDB, Sim. com o do PT, quer dizer, aí a corporação Congresso Nacional é quem aprovou. Ali não foi culpa de partido. Então, Vamos como que você vê isso aí, né? Esse momento, eu acho que o PT se perdeu. O PT já implodiu, né? Na minha visão, esse nível nacional, né? O presidente não tem mais poder, porque o poder não deixa vácuo, né? Na medida que ela não ocupa os espaços, outros ocupam. O Cunha ocupou espaço, né? O Renan ocupou espaço. Então, o PT nacionalmente está implodido, né? Estão abandonando o PT. E talvez até que no Acre aconteça o mesmo, né? Eu vejo o senador do PT criticando o próprio partido, né? Já deu, inclusive, né, problema na plenária do partido, onde ele não foi nem convidado, segundo o que eu li no jornal, né? Não sei se é verdade. Então, esse partido que deveria ser dos trabalhadores, e agora explorando os trabalhadores, que está no poder há 12 anos, que tem um imposto que está previsto constitucionalmente, que é o imposto sobre grandes fortunas, que nunca tirou da gaveta, poderia arrumar outros meios para tapar o rombo, mas é tirando de quem menos tem, que é da população. Creio que... Deputado- Quero ouvir sua opinião a esse respeito. Deputado, Não, eu vou ser curto, até porque o Osmito está reclamando que eu falei demais. Quando ele fala demais, eu não reclamo. Mas deixa... nem ele, né, Narciso? Nem ele reclama, né? Nem ele quando fala reclama, demais, O grande problema, o deputado Gerro, que aqui o Brasil está rico de políticos e paupérrimo de estadista. Você fala o imposto sobre as grandes fortunas. Eu até que sou favorável. Mas porque o Fernando Henrique Cortez lá não instituiu. Não era... E tinha maioria. Aí sim, e ele tinha uma maioria consolidada. Eu vou dar outro exemplo. Quando o PT estava na oposição, qualquer denunciazinha CPI. contra o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele ia para a rua um fora PT. Fora Cora. Fora FHC. FHC. Agora, aos erros da Dilma, o PSDB vai querer ir para a rua com o fora Dilma.
O grande problema... E acho também que é golpe. E acho que é... Então, o grande problema neste país é que, infelizmente, da democracia brasileira é que só sabe governar quem está na oposição. Quando o caboclo chega no governo, aí não sabe fazer nada. Aliás, o Rui Barbosa dizia o seguinte: vão continuando a vociferar contra os conspiradores de hoje até poderem vir a ser os conspiradores de amanhã. É isso. Não há no Brasil essa política. Perfeitíssimo, perfeito. Não há no Deputado Brasil Luiz Gonzaga. Eu não sei se eu respondi, deputado, mas é isso. Vou fazer uma pergunta. Vamos falar agora da BR-364. Eu sei que o senhor tem se debruçado sobre esse assunto, coletado informações sobre essa obra. Mas antes eu quero fazer duas observações, deputado. Primeiro, o fato do que eu li na imprensa do senador Petecão ter pedido essas informações do senhor, o que para mim é uma demonstração de ineficiência do senador Petecão no mandato, porque ele está lá perto do DENIT, lá perto dos órgãos fiscalizadores, tem uma estrutura como senador muito grande e tem que pedir para um deputado estadual as informações que ele já deveria ter. A segunda, deputado, é que na época da campanha o governo denunciou que os deputados de oposição estavam fazendo uma série de requerimentos para impedir que a obra prosseguisse em função da eleição. Requerimentos do senador, hoje senador Gladson Cameli, da então deputada Antônia Lúcia, Flaviano Melo e também de um quarto deputado, que eu não lembro o nome, acho que até o nosso deputado Henrique Afonso também estava mandando requerimento lá. O governo alegou que esses reiterados pedidos de informação ao DENIT visavam paralisar as obras aqui. São duas, e me causa espanto que, passada a eleição, nenhum deputado federal tenha mais falado no assunto e que o assunto tenha sido tratado pelo senhor. E, claro, é com muita justiça, é com muito bom senso, sua parte é uma fiscal do governo do Estado. Quero saber o que seu levantamento mostra. A primeira coisa é que, com relação a recursos, para a BR-364, com certeza não faltou. Porque vieram para o Estado do Acre 1 bilhão e 800 milhões de reais para asfaltar 420 quilômetros. Então, com relação a recursos, com certeza isso não faltou para o Estado. O grande problema é as condições que se encontra a estrada, porque esse valor, com certeza, daria para construir uma estrada de qualidade. Nós assistimos, por um bom tempo, muitas propagandas que vinham material lá de Minas Gerais, vinham do Amazonas, vinham de diversas partes do país dizendo que o custo da obra estava naquilo ali que era para fazer uma estrada de qualidade. E cadê a estrada de qualidade? A estrada está acabada. Essa é uma realidade. Eu trafeguei na estrada e eu tenho registro disso. Eu fui com o Major Rocha, filmamos desde Serra Madureira até Cruzeiro do Sul. Fizemos uma filmagem para registrar, para que depois ninguém dissesse que nós estávamos mentindo. A estrada realmente está muitos trechos acabados. E não foi por falta de recursos. O próprio atual chefe do DENIT, diretor do DENIT, em Rio Branco, deu uma entrevista para o Washington Aquino, onde ele dizia que a base ia ter que ser toda refeita. Por erro de engenharia? Se ele está dizendo que vai ser refeita, é porque a base foi mal feita. E é justamente por isso que a estrada está se acabando. Porque a estrada não é só o asfalto. A base, a subbase é muito importante. E foi isso que não foi feito na BR-364. E é por conta disso que ela está na situação. Então, a BR é importante? É. Mas ela tem que ter qualidade. O dinheiro veio para fazer uma estrada de qualidade. Esse é o meu questionamento. Não é só quanto a importância da BR, que eu sei que ela é importante, mas se não tiver qualidade, não tiver uma trafegabilidade, o próprio DENIT estava recomendando a população não trafegar até o mês de junho. O próprio DENIT estava recomendando isso. Para evitar maiores danos. Para evitar maiores danos. Então, isso é um sinal que a estrada realmente não foi construída nos padrões dos padrões ideais. Então, esse é o meu questionamento. É por conta disso que eu estou reunindo os documentos e futuramente, talvez na próxima semana, nós vamos ter que entrar com a CPI, um pedido de CPI, para poder fazer uma investigação. Cruzeiro do Sul cobra muito.
Por que eu tenho feito isso? Porque a minha base é lá, minha base é em Cruzeiro do Sul. Sou um deputado de Cruzeiro do Sul, daquela região. O sonho da população do Vale do Juruá, o que era? Era essa BR. Esse era o grande sonho. Sair do isolamento. E hoje praticamente nós estamos, foi um gasto muito dinheiro e nós estamos praticamente no isolamento. O Arquibaldo, Pois não, deputado. com relação à pergunta que você fez sobre os requerimentos, né, dos deputados federais em 2014, que o governo justificou que era política, estavam querendo atrapalhar a conclusão da rodovia, essa afirmação do governo não se sustenta, né? Inclusive eu tenho documentos. Por quê? Em 2012, né, o DENIT enviou um ofício para o governo do estado solicitando que o governo entregasse as obras, porque é o DENIT que tem que receber a rodovia pronta. 2012, eu tenho a cópia do ofício da resposta do DERACRE para o DENIT. O que é que diz o atual diretor do DERACRE? Perdão, então diretor do DERACRE que não é mais, saiu agora recentemente, o senhor Ocírodo. Diz o seguinte, que o único trecho que está pronto, apto a ser entregue, é um trecho entre o Liberdade e o Juruá, que por coincidência quem fez foi o Orley Cameli. Isso em 2012. A resposta do diretor do DERACRE para o DENIT é essa. Já em 2013, tem um outro ofício, assinado desta vez pelo atual governador Tião Viana, e então governador à época, 2013, querendo entregar todos os trechos, dizendo que a obra estava pronta, queria entregar todos os trechos, eu tenho esse ofício, se você quiser eu posso lhe dar uma cópia, né, que o DENIT recebesse o quanto antes, porque já tinha que dar manutenção. Veja bem, isso em 2013. Como que em 2014, quando os deputados federais estão pedindo informações, estão querendo atrapalhar as obras na rodovia? Não. O governo, em 2013, disse que estava pronto, agora o DENIT não recebeu. Por quê? Porque não estava pronto. Né? Então o DENIT não recebeu. E atualmente o DENIT é responsável, não é que o governo tenha entregue para o DENIT, não. O DENIT denunciou os contratos, o termo é esse, e pegou a rodovia, porque o governo não concluía. Né? E foi consumido nessa rodovia quase 2 bilhões de reais. Imagine esse dinheiro. Né? Então, dinheiro, como disse o deputado Luiz Gonzaga, teve o suficiente para fazer da melhor qualidade possível, e não fizeram. Daí o povo do Acre quer saber para onde foi. Pois não, Narciso, não é porque nós estamos encerrando rapidamente. Eu quero só ser muito breve e não vou me reportar só às obras rodoviárias construídas no estado do Acre. Eu quero me reportar às obras de qualquer natureza que vier que ser construída aqui no Acre. Virou um mantra para a oposição e um objeto de acusação, a oposição acusar o governo, seja ele quem tiver, que está realizando obras superfaturadas. Enquanto esse mito não foi exorcizado aqui no Acre, nós continuaremos a construir obras de péssima qualidade, não só a rodoviária. E eu acho que isso deveria se constituir num objeto de preocupação também da Assembleia Legislativa. Me dê só um minutinho que esse assunto é da maior importância. Quando o DENIT tem uma chamada tabela síncron, e para a construção civil é a SINAP. Essas duas tabelas, me calcula qual é o valor do metro quadrado para se fazer uma obra de escola, ou 1 quilômetro de asfalto. Olha, claro que esses preços são compostos, tomando por base os preços. Eu não estou defendendo este governo. E isso seria bom para o próximo governo. E se a oposição imagina que fará o próximo governo, beneficiará o próximo governo. Aí, Osmir, olha o que ele faz. Um saco de cimento em São Paulo custa R$11. Um saco de cimento no Acre custa R$33. 300% a mais. O metro cúbico de brita em São Paulo custa R$75. Um metro cúbico de brita no Acre custa R$200. 1 quilo de ferro lá custa R$2, aqui só o frete é 4, aqui custa 6.
E isso, falando dos materiais mais comuns. Iluminação, tubulação, tudo vem de lá. Aí quando eles terminam de fazer a composição de preço, diz 1 metro quadrado de uma escola em São Paulo é R$2.000 o metro quadrado. E lá no Acre, vamos botar 20% assim. Quer dizer que você afirma que começa a partir daí, os cálculos. Aí, porque até o Acre, a nossa economia representa 0,3% do nosso PIB. Então, até num estudo de pesquisa, por mais objetivo que ela seja, é desprezível. Aí o que é que acontece? Só que os insumos para construir custam mais de 300%. Aí, como os preços são, em vez de superfaturados, são subfaturados, aí quem paga é a qualidade da obra. E nas obras rodoviárias, aí é que esse fenômeno é mais Mas, Narciso, me dá uma explicação que eu não vou discutir com você, que você é um homem da estrada, engenheiro... E o engenheiro competente. Também concordo. Aí eu Concorda com isso? concordo. Mas me diga uma coisa, em pequenas obras, por exemplo, vou dar um exemplo, aquele acesso ao aeroporto internacional, daqui de Rio Branco, não tem um mês que não tenha uma Reforma. Tapa-buraco. Fazendo tapa-buraco. A obra. Termina de fazer um tapa-buraco, arrebenta o outro. Arrebenta aquele que acaba fez aqui, arrebenta de novo. Não há também um misto de irresponsabilidade em cima de tudo isso, não? Não, Osmir, eu volto a lhe repetir. Quantas denúncias o governo Orley Cameli não sofreu do PT por estar contratando, fazendo obra, pavimentação a preço superfaturado. Mas aí... Aí hoje o PT está sofrendo aquele dilema de quem quer bater nos ombros dos outros com cipó de aroeira. Acaba batendo no lombo de quem está batendo também. Tá? Então, esse é que é o problema. E este fenômeno é o que precisa urgentemente ser revisto no Acre. Aqui mesmo, aqui na Ceará, o Senai, não, o Sesc, Senai, Sebrae, projetou uma belíssima obra, contratou uma obra com uma empresa competente aqui do Acre, que não tinha preço. Sabe qual foi o resultado? A obra está aí parada. Então, aí uma empresa não pode ser contratada para fazer obra que dê prejuízo. É a má qualidade das nossas rodovias e de todas as nossas obras aqui do Acre, é o temor que os governos estão tendo de contratar obra por preço justo e ser acusado de estar superfaturando. Agora, eu se eu tivesse uma empresa dessa, não aceitaria uma obra dessa forma, não. Com preço subfaturado. Nós estamos encerrando o programa e costumamos aqui dar 1 minuto para cada um dos nossos convidados. Vamos começar, deputado Luiz Gonzaga, 1 minuto. Mas aí, Narciso, com relação a isso, o governo Orley fazia asfalto de 300 até 50 mil. O Ministério do Transporte fez uma licitação a R$700 mil o quilômetro, que era o trecho mais difícil. Foi chamado de Eliseu Quadrilha. Não durou o ano, o governo do estado estava fazendo asfalto a mais de 1 milhão. Quer dizer, isso aí o problema não é o dinheiro, nesse caso não é o recurso. Nesse caso o problema é a má administração. Que o dinheiro veio para fazer um asfalto de qualidade e não foi feito. Deputado, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade, agradecer a você, agradecer o empresário Narciso Mendes, que é o proprietário da emissora, o Osmir Lima, muito bom estar aqui, cruzeirense da minha cidade, estar conversando aqui com vocês, e o Gerry, que é Gerlen Diniz, que tem, como eu falei inicialmente, que tem sido uma grata surpresa na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado. Deputado Gerlen Diniz, 1 minuto. Concluindo esse assunto da rodovia, né? Pois não. Usando os dados que o deputado Luiz Gonzaga trouxe, que foi consumido R$1 bilhão e 800 milhões em 420 quilômetros da rodovia de Sena Madureira Cruzeiro do Sul, se você fizer uma divisão simples, você vai ver que o quilômetro está sendo por mais de R$4 milhões. Então tem algo errado. Né? E o pior disso tudo é que nós não temos rodovia. Cidadão, hoje você sai de Rio Branco, vai a Cruzeiro do Sul de carro. Vai, mas olha as condições. Tem que ser um carro alto. Se for um carro pequeno, você não vai.
quebra, né, bate, estoura pneu, buraqueira. As condições são horríveis. Então nós tivemos recurso suficiente para fazer algo de qualidade, nós não temos. E eu acho que a população evoluiu muito, ela não aceita mais aquela história de, não está fazendo, pelo menos está fazendo. Não, a população agora quer que seja empregado com qualidade. E o papel da oposição é mostrar as falhas, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, o Narciso, o Osmir, a você, Arquibaldo, ao colega Luiz Gonzaga, né, dizer que estou à disposição, né, sempre que precisarem, quiserem debater um pouco sobre política, até mesmo fora da televisão, né, na vida particular. Gosto muito, o político gosta de política, né, faz política 24 horas. E é uma satisfação enorme estar aqui podendo falar para a população acreana. Muito obrigado. Obrigado. Os meus agradecimentos particulares e da nossa produção, aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, deputado Luiz Gonzaga, deputado Gerlen Diniz, e a você que nos acompanha aqui todas as sextas-feiras a partir das 7 horas da noite ou nos reprises ao sábado às 20 horas e 45 minutos, a partir desse horário. Eu conto com a sua audiência na próxima sexta com mais uma edição do Tribuna Livre. Até lá.